Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é uma Maqui Fala. Hoje eu tô precisando me maquiar e eu aproveitei para bater um papo com vocês enquanto eu vou me maquiando. Seguinte, eu vou aproveitar esse vídeo para fazer um Maqui Fala com vocês e vou contar para vocês como foi o processo da minha terapia. Eu tive alta da terapia há uns 2 meses e até então não tinha relatado nada nas minhas redes sociais. Algumas pessoas perceberam, né, que eu não tava indo mais dia de quarta-feira, mas eu não relatei nada, né? Então eu decidi hoje tirar esse tempinho que eu precisava me maquiar pra vir contar pra vocês como foi esse processo. Gente, já vou pedir desculpa que minha luz não tá muito boa aqui, mas esse vídeo vai ser bem realzão, não vai ter muitos cortes, não vai ter edições. Eu comentei com vocês no meu outro vídeo, ó, tô usando esse hidratante aqui da Neutrogena. Eu comentei com vocês no meu outro vídeo que a minha câmera quebrou, então vou ter que levar ela pro conserto e enquanto ela não conserta, eu vou ter que gravar os vídeos pelo meu celular. Então eu tô gravando aqui pelo meu celular iPhone e eu tô gravando pela tela da frente. Então, porque eu preciso me maquiar e conversando com vocês ao mesmo tempo. Mas é isso. A maquiagem que eu vou fazer é uma maquiagem simples, não vai ser maquiagem com muita coisa, porque como é maquiagem pro dia a dia, eu uso pouquíssimas coisas. Mas, de qualquer forma, como eu me maquiar, aproveitei para vir conversar com vocês. Então, bora lá. Fazendo uma pequena introdução, eu já comentei em alguns vídeos aqui do canal, né, que eu fazia terapia, quando eu gravava vlog, dia de quarta-feira, vocês sempre viam eu indo pra terapia, eu sempre comentava, gente, tô me arrumando, vou pra terapia, tá, total. Mas fazendo, assim, uma leve introdução, para vocês entenderem, né, por que que eu fazia terapia, quanto tempo eu fiz, como é que funcionava para mim. Eu comecei a fazer terapia, eu fiz terapia durante 1 ano e meio, mais ou menos, e eu fui para terapia com uma demanda. Qual era a minha demanda? Ansiedade. Eu sempre falo muito disso aqui, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, falo também nas redes sociais. E em outras redes sociais, eita, o negócio agora vai ser me maquiar e falar ao mesmo tempo, que eu vou ter essa dificuldade. Vamos lá. Vixe, meu estojo tá todo sujo. Minha base é essa aqui, que é o meu protetor solar da La Roche, fator 70, e a minha cor é a cor média. Voltando ao assunto. Fiz terapia durante 1 ano e meio e o que me levou pra terapia foi a ansiedade. Eu tinha muita ansiedade, eu tinha crise de ansiedade, eu não sabia lidar com a minha ansiedade. E um dia, conversando com a minha pastora me indicou a fazer terapia. E aí eu decidi, né, fazer terapia e fiz durante 1 ano e meio. Quando eu fui pra terapia, eu comecei pra terapia, eu percebi que eu comecei a entender muita coisa na minha vida. Porque assim, a terapia de início, ela começa a te mostrar, a revelar um pouco mais dos seus comportamentos. Você começa a se questionar, pelo menos na terapia que eu fazia, que era terapia mais pro lado comportamental. E por ser, né, uma terapia em que a gente estuda muita questão do comportamento, eu me perguntava muito as coisas, tipo, tinha muitas coisas que eu não entendia porque eu tinha determinados comportamentos. Exemplo, eu era uma pessoa, quando eu casei, né, muito insegura, gente, muito insegura, vocês não têm noção. Eu era muito insegura e eu nunca consegui entender de onde é que veio tanta insegurança, porque o meu marido nunca me deu motivo para eu ser insegura. Eu nunca me achei aquela pessoa, uma pessoa feia, sempre me achei bonita e eu não consegui entender de onde é que vinha tanta insegurança, porque os fatos não batiam com a minha insegurança. E aí, eu tinha muita crise de ciúmes, isso me deixava muito nervosa, acabava tendo crise de ansiedade. E como era a minha crise de ansiedade? Eu ficava nervosa, me dava dor de barriga, eu ficava com ânsia de vômito, eu não conseguia comer direito, me dava dor de cabeça, eu chorava. Eu tinha crises e eu nem entendia que isso de fato era uma crise. E eu tenho isso não só quando eu casei, muito antes de eu casar, eu já tinha essa questão da ansiedade, já me acompanhava desde a época do colegial. Eu gravei um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre isso, que desde a época da escola, que eu já era desse jeito, eu já dava crise de ansiedade, eu ficava sozinha, eu me trancava no banheiro da escola, e eu nunca consegui entender isso. E quando eu fui pra terapia, eu comecei a entender, né, o porquê que eu passava por essas coisas, porquê que eu me sentia tão insegura nessa questão da ansiedade. E aí, quando eu comecei pra terapia,
eu comecei a entender um pouco, né, de como é que funcionava isso pra mim, da onde que veio toda essa insegurança. E eu percebi que isso vinha desde a minha infância. Ó, meu corretivo é esse aqui da Playboy. Ele já vem com aplicador, é ótimo. E eu percebi que eu tinha isso desde a infância. Não era algo assim que surgiu do nada. Do nada eu me tornei uma pessoa insegura e ansiosa. Não. Eu já tinha isso desde a minha infância. E aí eu percebi que isso vinha desde a minha criação, da minha casa, da forma que eu fui criada. Eu relato no vídeo da ansiedade que tem aqui no canal, que eu passei por uma fase bem difícil em casa, com os meus pais, que eu tive uma relação um pouco complicada com meu pai, e isso acabou acarretando em muitas coisas, ou seja, a minha infância, né, tudo aquilo que eu vivi desde quando eu era criança, até a fase da infância, pré-adolescência, adolescência, foi o que me formou. Então, eu não simplesmente nasci ansiosa, mas eu fui com o tempo adquirindo cada vez mais ansiedade. Eu lembro que na época dos meus aniversários, a maioria dos meus aniversários, quando eu era criança, eu passava no hospital porque eu ficava muito nervosa, passava mal e sempre acabava sendo internada. Então, assim, a ansiedade é algo que me acompanhava e ao decorrer dos anos só fez aumentar, né, digamos assim. E aí eu levei todas essas questões para terapia, e a minha maior demanda da terapia, porque a terapia, a gente sempre tem várias demandas, mas sempre tem aquela principal. E a minha foi a ansiedade, porque foi algo que quando eu casei, assim, veio muito à tona, sabe? Eu não sabia lidar com o casamento, com questões simples, sabe? Do dia a dia, aquilo me deixava muito nervosa, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como me comportar. E eu tive muitas crises, e aí depois de um dia de uma crise, Denivan conversou comigo, meu marido, né, e falou, não, amor, você precisa ir na terapia, você precisa entender o que tá acontecendo. E aí foi quando eu comecei a fazer. E, gente, foi tão bom, porque, assim, eu costumo dizer que tinha dias que eu saía da terapia que não eram bons. Eram dias, assim, que eu saía muito pensativa, que eu saía de lá, assim, destruída. Por quê? Porque quando você se força a entender o porquê de algo, você lembra de muita coisa. Então, eu comecei a lembrar de muita coisa da minha infância, muita coisa da minha adolescência, do início da fase da minha vida adulta, que eu nem lembrava mais. É como se o nosso cérebro começasse, sabe, a trazer aquelas memórias antigas, começasse a trabalhar isso dentro da gente. Então, eu vivi essa fase, sabe, do ter que lembrar das coisas, e às vezes era doloroso. Às vezes eu saía da terapia com uma resposta que eu não gostava, que, tipo assim, não era agradável, mas que era necessário ouvir, que era uma orientação que era necessária. Então, assim, pra mim foi muito bom. Eu sempre falo pra todo mundo, gente, não precisa você ser a pessoa mais problemática do mundo pra fazer terapia, não, porque qualquer pessoa pode fazer terapia. Todo mundo que tem acessibilidade, né, a terapia deveria fazer, porque é muito bom, você se descobre muitas coisas. E foi de fato o que aconteceu comigo. E aí, gente, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui durante 1 ano e meio, tinha muitas questões que eu precisava entender, e eu lembro que em uma conversa com a minha psicóloga, ela falou assim pra mim, Angel, eu sempre perguntava, quando é que eu ia ter alta? Quando é que eu vou ser curada disso? Porque eu entendia que eu ia ser curada da minha ansiedade. Meu pó é esse aqui da Frederica Make. Inclusive, hoje estava procurando ele para comprar, porque olha só, o bichinho tá nas últimas, quebrou. Só que eu gosto tanto dele que eu estou usando até o último momento. Mas enfim, eu tava falando de que mesmo? Já esqueci, já me perdi no vídeo. Vou passar a paletinha da Ruby Rose, só pra dar uma acertadazinha aqui na minha sobrancelha. Ah, sim, gente, lembrei. Aí teve um dia que eu sempre ficava perguntando, né, tipo, quando é que eu ia ter alta, quando é que eu ia ser curada e tal. E aí teve um dia que a psicóloga falou assim pra mim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você sempre vai ter ansiedade. E, gente, quando ela falou isso pra mim foi um baque tão grande que eu falei, que merda. Meu Deus, eu sempre vou ter ansiedade e agora o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu tô aqui por causa da ansiedade, então, tipo, quer dizer que eu tô aqui à toa. Tipo, eu nunca vou ser curada disso. E o que eu tô fazendo aqui então? Entendeu? No dia, meu pensamento foi esse. E aí ela me explicou, ela falou, olha, você sempre vai ter ansiedade. O que a terapia vai fazer? A terapia, ela vai te ensinar a lidar com ela.
A ansiedade, ela sempre vai vir. Mas quando a gente descobre os porquês, primeiramente, por que eu tenho tal determinado comportamento? Por que eu reajo de determinada forma a uma situação? Sabe? Por que eu tenho esse reflexo de acontecer uma coisa automaticamente eu tenho uma reação àquilo? E aí eu comecei a entender, né? Da onde veio aquilo? Qual era a raiz? E quando a gente... Isso serve para tudo na nossa vida. Quando a gente entende a raiz de um problema, você pode cortar pela raiz. Então, por exemplo, tinha comportamentos que eu tinha, que quando a ansiedade vinha, ou quando vinha coisas que não faziam sentido na minha cabeça, teve uma coisa que eu aprendi na terapia, que era assim, isso é real? Isso faz sentido? Se fizesse sentido, ok, o que eu posso fazer para resolver essa questão? Mas, por exemplo, se aquilo não fizesse sentido nenhum, por que eu tava com aquilo na minha cabeça? Um exemplo, quando eu me casei eu era muito ciumenta. Só que se eu parasse para pensar no lógico, não tinha sentido eu ter ciúmes do meu marido porque ele não me dava motivos para isso. Então eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Eu começava a dizer para mim mesma, eu começava a me questionar, né? Índia, por que você tem ciúmes se o seu marido não te dá motivo? Se o seu marido é fiel? E aí quando eu falava isso, que eu externalizava essas palavras, parecia que eu tava treinando meu cérebro. Eu começava a treinar meu cérebro que não tinha motivo para eu estar daquele jeito, que não tinha motivo para eu ser daquele jeito, que não tinha motivos de eu ter ciúmes, porque o meu marido não me dava motivo para aquilo. Então por que eu tava tendo ciúmes? Por que eu tava tendo crise de ciúmes? Entendeu, gente? Então eu comecei a trabalhar essas questões na minha mente, de tipo, não faz sentido, não vou pensar dessa forma, não é verdade, isso é uma mentira, isso é coisa da minha cabeça. Então eu comecei a trabalhar isso e não é que começou a dar certo? Então tudo que vinha assim de ciúmes, eu realmente comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Essa questão da ansiedade, do que é real e do que não é real. O meu contorno é esse aqui, que é um pouco complexo na verdade, mas eu uso de contorno. E aí, gente, eu aprendi várias e várias outras coisas na terapia, né? E eu entendi que a ansiedade era algo que eu sempre ia ter, mas que o que eu precisava era aprender a lidar com ela e a controlar a minha ansiedade. Então, na terapia, eu aprendi a controlar, não a controlar, os gatilhos aconteciam, né? Porque você sempre tem um gatilho antes de ter uma ansiedade. A ansiedade, ela nunca vem de uma hora para outra, ela sempre vai te dando ali sinais de que em algum momento você vai ter uma crise. Seja através de pensamentos, através do seu corpo fala muito quando você tem uma crise, e ele sempre avisa muito antes. Então, eu comecei a analisar esses sinais, tudo através da terapia, eu fui aprendendo algumas coisas que eu poderia fazer. Eu tinha muita insônia, eu fui aprendendo a como conseguir dormir, sabe? Aprendi sobre a rotina do sono, comecei a entender como é que meu corpo funcionava, como é que as coisas funcionavam para mim. E isso foi ajudando, tudo isso foi acarretando para me ajudar com a minha demanda principal, que era a ansiedade. Então chegou um momento da terapia que eu ia pra terapia e eu falava assim, eu vou falar o quê na terapia? Eu não tenho nada pra falar na terapia, não tenho nada pra falar hoje. Sempre surgia um assunto pra falar, mas a demanda principal que eu tinha, que era a ansiedade, não existia mais. Por quê? Porque eu já tinha aprendido a lidar com ela. Então, por exemplo, quando eu tinha uma crise de ansiedade, depois que eu aprendi a lidar, eu chegava na terapia e contava, ó, tive uma crise. Meu blush é esse aqui, gente, da Zanf. Tive uma crise. E aí ela sempre perguntava, e aí, o que aconteceu? Que você reagiu, né, à crise de ansiedade, o que você fez e tal. Então eu sempre falava, ó, eu fiz alguma coisa que eu gostava, eu desacelerei um pouco, eu saía com o Dani, eu conversava com alguém, eu não deixava aquilo ficar dentro de mim. Então eu fui de fato aprendendo como, né, eu funcionava, como aquilo poderia funcionar para mim, porque eu entendi que a ansiedade, ela sempre ia existir. E o que eu precisava aprender era lidar com ela. No início, é claro que quando eu ouvi falar que eu iria ter para sempre a ansiedade comigo, aquilo para mim foi um baque, porque eu falei, meu Deus, para sempre eu vou ter crise, para sempre eu vou ficar chateada, para sempre eu vou ter crise de choro, eu vou ficar tendo dor de barriga. Eu pensei logo assim, né? Deu aquele desespero. Mas depois que eu entendi, né, que o que ela estava falando era a questão de que, de fato, eu teria, né, era algo que ia me acompanhar para sempre, mas quando você tem algo que você aprende a lidar com aquilo, as coisas acontecem de uma forma diferente, sabe? Não é
a mesma coisa. E foi de fato o que aconteceu comigo. Então chegou uma época da terapia que eu não tinha mais o que falar. Eu não tinha mais, assim, do que reclamar. Eu contava as coisas do dia a dia. Eu contava o que acontecia em casa, eu contava o que acontecia na rotina do trabalho, nas demandas da igreja. Mas falar assim, tive uma crise e não soube o que fazer. Tive uma crise e não soube identificar. Não, chegou um momento que eu amadureci e eu consegui começar a identificar quando as crises vinham, o que eu precisava fazer, né? Como lidar com aquilo, até questão, gente, de alimentação, de alimentos, que a gente acha que não influencia. Eu aprendi a tomar chá de noite, para poder dormir, fazer rotina da noite, ter pequenos prazeres no dia a dia. Tudo isso eu aprendi na terapia, acredite. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo, mas, gente, minha pele é isso aqui mesmo que vocês estão vendo. Eu não faço muita coisa na pele, não. Eu vou passar um lip tint. O meu é esse aqui, de cranberry da Ruby Rose. E é isso, gente. Por isso que eu tive alta da terapia. Porque a demanda que eu fui pra terapia era a ansiedade. E chegou um tempo em que eu não tinha mais ansiedade. Não, que eu não tinha mais ansiedade, não, desculpa. Que eu não tinha mais... eu sabia lidar com a minha ansiedade. Então, é algo que até hoje me acompanha. É algo que até hoje, né, vive comigo todos os dias. Só que a diferença é que hoje eu consigo controlar, não a ansiedade, mas tipo a crise, sabe? Quando a crise chega, porque não é porque eu consigo lidar hoje que eu não tenho crise de ansiedade, muito pelo contrário, eu continuo tendo. Só que diminuiu bastante, confesso, e também quando ela chega, eu já tô preparada. Por exemplo, se eu sei que eu vou ter uma crise, que eu vou ficar muito triste, que eu vou ficar... que meu corpo vai reagir de alguma forma, eu já começo a me preparar. Eu já começo a comer bem, eu faço atividade física para poder, sabe, liberar a energia que tá dentro de mim. Às vezes eu percebo que a minha crise, ela vai vir de uma forma que eu preciso ficar quietinha no meu canto, então eu fico ali quietinha. Eu sempre tenho essa comunicação, é importante, né, a gente ter essa comunicação com as pessoas que estão ao nosso redor, porque querendo ou não, as pessoas, elas não têm culpa. Então, eu sempre deixava, assim, Denivan sobreavisado, amor, eu não tô bem, sinto que eu não tô bem. E aí, o meu próprio marido, ele já começava a fazer coisas pra me ajudar, tipo, amor, o que eu posso fazer? Quer que eu traga alguma coisa pra você comer? Você quer fazer alguma coisa especial? Porque ele já sabia que eu não tava bem, então, ele me ajudava. Também já teve momentos de eu falar, amor, só quero ficar sozinha, quero ficar quietinha, e ele respeitava também. Então, assim, você vai continuar tendo, no caso, a minha demanda era ansiedade, tenho até hoje, mas hoje consigo lidar muito melhor. Então, hoje, quando eu falo assim pra alguém, eu tenho ansiedade, a pessoa vai falar, ai, meu Deus, coitada, não sei o quê. Não, gente, não é nem isso, é uma questão de que, glória a Deus, que hoje eu sei controlar isso. Sou muito feliz por isso, por conseguir controlar. Ó, o meu gloss labial é esse aqui, da Ruby Rose também. O rosinha, ele tem um cheiro muito gostoso. Eu gosto muito de gloss e ele fica meio peguento na boca, mas ele é muito bonito. E essa é a minha make básica para o dia a dia. E esse foi o Maquia e Fala que eu queria contar pra vocês, né? Eu sempre relatei lá na Rede Vizinha sobre essa minha questão da ansiedade, essa minha questão de como eu lidava com isso, e tudo isso foi graças à terapia. A terapia mudou minha vida. Então, se você tem a oportunidade de fazer, faça, não deixe de fazer, não tenha esse preconceito de que terapia é coisa de gente doida. Não é coisa de gente doida, nem você no psicólogo, nem você no psiquiatra também. Teve uma época que surgiu, né, a oportunidade de eu tomar medicamento, só que antes de tomar medicamento, de passar no psiquiatra, eu preferi tentar de uma outra forma, que era através de produtos naturais, como chá, e pra mim deu certo, porque no meu caso era questão da insônia, e pra mim deu certo. Mas se não tivesse dado certo, provavelmente eu tentaria também ir no psiquiatra sem problema nenhum. Claro que no início eu tive um pouco de resistência, mas depois eu entendi a importância que aquilo poderia ter pra mim. Então, no caso, se eu precisasse, eu iria. Inclusive, isso é algo que ainda está em aberto, porque caso a minha crise, né, as minhas ansiedades não fiquem controláveis, eu tenho essa opção de ir no psiquiatra e não tenho problema nenhum com isso.
Mas é isso, gente, a terapia mudou a minha vida. Uma coisa que eu aprendi é que na terapia não é só você saber os porquês e entender os porquês, mas a partir do momento em que você sabe o porquê daquilo que você viveu, você também tem o poder de ressignificar aquilo que você viveu. Então, tem muitas questões da minha vida, do meu passado, que depois que eu entendi o porquê, né, eu passei por aquilo, ou porque eu tive um determinado comportamento, eu decidi ressignificar algumas coisas, principalmente quando se trata de pessoas da minha família, pessoas que eu amo, né, que são sangue do meu sangue, e eu tinha muito trauma, não queria ter perto, e hoje, depois da terapia, eu entendi que eu tenho esse poder de ressignificar a minha história e ressignificar também os laços com as pessoas que fizeram parte da minha vida e fazem parte da minha vida. Então, é isso, por isso que eu falo da importância, porque literalmente mudou a minha vida. E é isso, hoje eu tive alta, um dia, quem sabe, eu volto a fazer e eu tenho interesse e vontade de voltar a fazer, né, sim, terapia, porque é algo, como eu falei pra vocês, sempre vai existir alguma demanda, sempre vai existir alguma coisa que a gente precisa tratar na gente, a gente nunca vai ser 100%, então eu também faria terapia de casal, não porque, eu passo por um sério problema, não, eu faria porque é algo para acrescentar, então, futuramente, se tiver essa oportunidade, eu tenho total interesse em fazer também. A gente estava conversando recentemente, Dani nunca fez terapia, meu esposo, e a gente estava pensando dele começar a fazer também, porque tem muitas questões, como qualquer outro ser humano, que precisam ser tratadas, e a gente tem esse pensamento, sabe, de quem sabe ele começar a fazer terapia agora que eu tive alta. Então, gente, eu tive alta da terapia com 1 ano e meio fazendo, mas eu queria dizer que cada pessoa é uma pessoa, que cada caso é um caso. Possa ser que você faça a terapia durante muito mais tempo ou até em menos tempo, vai depender da sua demanda. No meu caso, eu lembro que quando eu cheguei para começar as sessões de terapia, a psicóloga falou que eu teria que fazer terapia pro resto da vida. Só que eu não entendi o sentido do que ela tava falando. E ela tava falando no sentido que todo mundo precisa de terapia, a gente sempre vai ter uma demanda a tratar, mas no meu caso eu tive alta por conta da ansiedade. Então, foi a maior demanda que eu levei foi a ansiedade para terapia. Então, após entender como é que eu funcionava, como aquilo funcionava para mim, então eu pude ter alta por conta que eu consegui lidar com a minha ansiedade, mas eu teria muitas outras demandas para tratar. Então, também foi uma questão de escolha, mas como eu disse, cada caso é um caso, o seu caso com certeza vai ser diferente do meu, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Então, possa ser que você tenha alta e possa ser que você não tenha, né? Aí vai depender de como é que vai desenvolver as suas sessões junto com a sua psicóloga ou psicólogo. E só esse ressalto que eu queria deixar para vocês, né? Porque não se baseiem na minha experiência, né? Eu tô relatando a minha experiência para vocês, mas cada pessoa vai ter uma experiência diferente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo de coração. É um vídeo bem real, sem cortes, só contando mesmo pra vocês como foi esse meu processo, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim nos comentários, né, como é que foi, caso você já tenha feito terapia, ou se você tem vontade de fazer, se eu posso te ajudar de alguma forma. Eu não sou psicóloga, mas se eu posso te dar alguma orientação em relação a alguma dúvida que você tem sobre a terapia, se eu souber responder, vou responder com todo o prazer do mundo, porque a terapia, gente, assim, mudou minha vida. Eu sempre falo isso para as pessoas, sempre incentivo as pessoas, façam terapia, cuidem da saúde mental de vocês, porque é algo fundamental, que faz parte da nossa vida, né? A gente ter uma boa saúde mental. Então, depois que eu comecei a fazer terapia, até antes de ter alta mesmo, que eu comecei a entender como é que essas coisas funcionavam pra mim, eu percebo que eu mudei muito, né? Meu próprio marido fala que eu mudei demais, eu mudei muitas coisas que antes eu não tinha paciência, ou coisas que antes eu não tinha maturidade, coisas que eu não sabia lidar, e hoje eu já ajo de uma forma completamente diferente. Tudo isso graças à terapia. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like aqui pra mim. Se inscreve no canal se não for inscrito para acompanhar os próximos vídeos. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!